Olá, boa tarde. Vou fazer um vídeo para o dia Yamã. Já vou fazer para o mês de maio, né? Ver como é que estão as energias para ele, tá? Eu recebi muitas e muitas perguntas, algumas já passaram, tá? Eu não vou conseguir responder porque as coisas já passaram. Mas uma das perguntas que me fizeram é o seguinte, assim, que se eu me importava das pessoas irem fazer perguntas, né, em outro canal. Eu sei que fizeram perguntas em cima da minha tiragem no canal, acho que é da Liz, né. Não me importo, vocês podem fazer quanto quiserem, né, não sou dona da verdade, então vocês podem perguntar quando quiserem, mas sempre digam, quando vocês forem fazer pergunta lá, que vocês viram em algum canal, porque se vocês disserem que viram em página de fofoca, o que vai acontecer é que a gente vai pesquisar e não vai achar, a gente vai perder muito tempo procurando, para poder entender de onde saiu isso. E se vocês indicam, eu vi lá no canal da Biomantra que saiu que o Joe vai viajar, então assim, pode ver aí para nós para onde que ele vai viajar, o que ele vai fazer, coisa assim, tudo bem, eu não me importo, tá? Então fiquem à vontade, a Alice também fica à vontade, por mim tá tudo bem. Então, vamos ver agora mês de maio, o que sai para Jo e Yamã. Complicada a vida desse moço, quando tu acha que ele vai, ele volta. Quando parece que a coisa vai fluir, alguém colocou assim, ele dá um passo para frente e dois para trás. E essa sensação que às vezes eu tenho também. Só que ele estava indo bem, sabe? As energias estavam boas para ele. Mas os problemas do Jayamã, vocês já sabem de onde vem, né? Que ele é uma pessoa muito mal assessorada. O que ele vem assim das pessoas, ele vem de uma cultura totalmente diferente e ele age totalmente diferente daquilo que ele foi criado. Então, assim, fica complicado, né? E as energias para ele, quando começam a fluir, a coisa volta para trás. Mas então, vamos ver aqui o que sai para ele em questões de trabalho, ó. Aqui já caíram as cartas terríveis já. Mas vamos ver o que. Ai, aqui, ó. Isso vocês já sabem, né? Questão de que ele perdeu lá a audiência da Turquia por conta, né? De que ele falou algumas coisas a respeito da Itália, né? Só que eu vejo que realmente ele muito preocupado, tá? Porque eu vejo que ele já tinha recebido uma quantia em dinheiro. Ele já tinha recebido, né? E para que isso, para que fosse passado lá, né? E agora eu vejo ele aqui numa preocupação, porque ele vai ter que devolver esse dinheiro, né? E isso justifica a vinda dos agentes, né? Porque eu acho que ele vai ter que resolver isso aí, tá? Eu vejo que ele ficou bem preocupado e as coisas não ficaram muito bem. Mas não achem que foi por causa que ele falou que preferia a Itália, mas não foi nada disso. Isso foi só como diz assim, a gotinha d'água.
o balde já estava cheio demais, por outras questões, tá? E essa retaliação vem de coisas lá atrás que vocês sabem muito melhor do que eu, tá? E aqui já vem me mostrando, ó, gente por trás, não queriam que isso acontecesse. Eu vejo gente se empenhando lá para que as coisas, para limpar a imagem dele lá. Mas não aconteceu. Eu vejo gente muito poderosa reunida assim para boicotar ele, tá? Eu vejo sim, porque quando começou o Eu Turco a fazer sucesso como aqui no Brasil, isso prejudicou eles lá, porque no sentido de que se eles passassem lá, poderia estourar e ele sair por cima, o que eles não gostariam que acontecesse, né? Então, houve um boicote, houve um corte aqui, já bem planejado, já as coisas bem planejadas aqui, ó, pra ele o corte, né? As pessoas reunidas já querendo prejudicar ele. Então, isso eu vejo que já estava bem planejado, tá? Mas eu vejo que ele vai se sair melhor, né? Depois que as coisas se assentarem sobre isso, tá? Enquanto as coisas estão fervilhando ainda, eu vejo que ele tá preocupado. E ele tá assim, mas ele não quer demonstrar, tá? A preocupação vocês não vão perceber. Mas quando não aparece, a coisa tá feia, tá? E eu vejo aqui que, olha, ele até consultou o médico, tá? Ele continua consultando médicos, tá? Mas eu vejo que as coisas vão melhorar. Vamos ver. Vamos ver aqui se vai aparecer alguma coisa nova para ele, né? Olha, eu vejo aqui que estão se esforçando, né, para tentar conseguir alguma coisa para ele, tá? Mas eu vejo ele se sentindo meio derrotado, ele se sentindo meio, sabe, que como se a vida dele virou de cabeça para baixo, ele tinha tantas perspectivas que foram baldes de água fria, assim, sabe? E eu acho que houveram muitas mentiras aí. E hoje ele tá vendo algumas coisas, mas ele releva tudo. Ele deixa passar, porque ele é tão manipulado que ele deixa as coisas irem passando, tá? Mas vejo assim que enquanto tudo tá sendo apontado contra ele, ele não demonstra derrota e vocês sabem disso. Ele pode estar no fundo do poço. Aí ele se some, ele não aparece, ó, aqui. E quando ele aparece é para mostrar que tô maravilhoso, não tô mal, não tô derrotado, não tô nisso. Mas ele se sente assim. Ele não tá bem por dentro, mas a energia que ele quer passar é que tá maravilhoso, tudo bem, com as questões de trabalho, tá? E eu vejo que vai aparecer uma coisa para ele, tá? Mas pro finalzinho de maio, alguma coisa nova, uma novidade para ele, tá? Vai dar tudo certo. Eu acho que é um convite para fazer um romance, porque aqui me aparece filme e alguma coisa assim, filme e com uma mulher. Então eu acredito que seja algum romance vindo, tá bom? Vamos torcer para que ele uma hora crie juízo, porque ele podia estar com essa carreira dele deslanchando, né? Já que ele tem esse filme, essa série, digamos, Eu Turco aí, que
chamou bastante atenção da mídia, né? E até o que é negativo chama atenção, né? Por incrível que pareça, porque ele tem um perfil, um biotipo que faz a roda da imprensa girar, né? Então, vamos ver aí o que acontece. Vamos ver as questões de saúde para o dia da mãe. Saúde. Mês de maio, o que vem aí? Desgaste. Nossa. Ui, ui, ui. Exagero, ele exagera na bebida. E aqui, esse mês de maio vem com tudo, assim. A bebida na vida dele vem até o que não era, né? Veja aqui, ó. Ele bebendo e ele se acaba de beber, tá? E vejo que isso vai prejudicar ele de novo. Esse mês de maio, assim, eu tinha visto que tinha diminuído um pouco antes, né? Mas agora, assim, parece que no mês de maio vem com tudo, tá? Mas é trazendo desequilíbrio, a bebida trazendo desequilíbrio para ele. Todas as funções do organismo, coisa assim, tá? Ui. Vejo aqui ele também meio para baixo, questões amorosas, ó. Sofrendo de amor de Anhama. Vamos ver então o que fala de amor aqui para ele. Vamos ver o amor para Anhama. Relacionamentos. O que vem aí nos caminhos do Jayama? Mês de maio, tarô. Vamos ver o que vem. Eita. Olha, ele sofrendo por amor, tá? Eu vejo aí uma morena do passado, tá bagunçando os sentimentos dele. E não adianta, quando ele tenta, não consegue, né? Ela mexe muito com ele, qualquer notícia que ele venha a ter, né? Eu vejo que mexe bastante com os sentimentos dele, assim, nossa. Eu vejo que ele tem muito sentimento ainda guardado dentro daquele peito, tá? Vejo aqui também que tem uma outra moça, ó, nas energias dele, entrando aqui, mas ela não consegue acessar ele da forma que ela gostaria, porque ele não tá preparado, tá? Eu vejo ele muito mexido, eu vejo ele incomodado. Esse trabalho da Demet mexeu muito com ele. Mexeu bastante, tá? Eu vejo assim que ele. Eu vejo que ele tenta não saber, não ver, não fazer, mas assim, as coisas para não sentir, sabe? Mas ele sente. Eu vejo as pessoas fazendo de tudo para mostrar, para que ver se ele se afasta, se ele esquece, só que é pior, tá? É pior. Ele tem sentimentos por ela, ó. Mas eu vejo ele muito magoado e ele não quer agora falar com ela. Não quer procurar agora, neste momento. Eu vejo que maio vai ser um mês bem ruim para eles, porque ela, quem torce, né, para que ele vá atrás dela, esse mês de maio não vejo, tá? Eu vejo uma outra moça se chegando, ó.
mais jovem que ele, tá? Na casa dos seus 20 e poucos anos, mais novinho. Chegando ali na volta dele, tentando entrar, tá? Mas é isso. Vamos ver o que mais que sai pro Jayamã. Olha, eu vejo aqui que não é interessante que ele namore, que ele tenha um relacionamento sério, assim, tá? Eu vejo muita gente atrapalhando para que isso não aconteça. E a mulher de olhos de águia, assim, em cima, porque qualquer coisinha, tá, né? Vai lá e dá um jeito de cortar, tá? Eu vejo que eles fizeram meio que uma pesquisa, alguma coisa assim que mostra que ele solteiro dá mais engajamento que ele com alguém. Então, isso é o pensamento deles, né? Dos que cuidam da carreira dele, tá? Acham que ele dá mais engajamento assim, dá mais dinheiro para eles nesse sentido, tá? Então, aquela pessoa de olhos de águia fica em cima para controlar tudo sem que ele perceba. Entendeu? E é isso. Aí ele fica saindo, fica empurrando pessoas para cima dele, né? E às vezes ele sai, às vezes não sai, e às vezes não rola nada, mas sabe? Ficam se chegando porque é para manter assim ele nesse cercado assim de controle, tá? Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês. E ó, essa moça se chegando, ó, mais nova que ele, na volta, tá? É isso então, obrigada por vocês terem estado aqui. Desejo para vocês um excelente final de semana. Que vocês fiquem em paz, fiquem com Deus. Deus os abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.